Pessoal, tudo bem? Hoje acordei com a vontade de falar com vocês sobre algo mais rebuscado, mais refinado, né? Muitos empresários nos perguntam, né, e é uma dúvida que muita gente tem, né? Fábio, quanto que eu tenho que vender para cobrir os meus gastos fixos, né? Quanto que eu tenho que vender para cobrir todos os meus gastos fixos e não dar lucro zero, ou seja, não sobrar nada? Quanto que eu tenho que vender, né? E para isso existe uma formulinha, né? Existe uma fórmula. E essa formulinha é bem simples, bem tranquila de fazer e você pode fazer aí na sua loja, né? Seja qual loja for, seja um supermercado, seja uma padaria, um hortifruti, seja uma farmácia, um pet shop, um atacarejo, não importa. Essa formulinha vale para todo mundo, pessoal, para todo mundo, ok? Eu vou colocar a formulinha aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre ela. Então a fórmula é o seguinte: ponto de equilíbrio, certo? Ponto de equilíbrio. Existem vários pontos de equilíbrio. Existe o ponto de equilíbrio em faturamento, ponto de equilíbrio financeiro, né? Ponto de equilíbrio contábil. Esse aqui, pessoal, vou colocar o ponto de equilíbrio em vendas, né? Então, em vendas. PEV, né? Ponto de equilíbrio em vendas. Qual que é a formulinha? O ponto de equilíbrio em vendas vai ser igual aos meus gastos fixos, vou chamar de GF, gastos fixos, dividido pela minha margem de contribuição. Essa é a formulinha. Essa informação vale $1 milhão, né? Para você que está querendo iniciar o seu negócio, fazer um planejamento, né? Quanto você tem que faturar para cobrir seus gastos fixos? Então, essa é a fórmula. Ponto de equilíbrio em vendas é igual aos gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Agora vamos definir algumas coisas, pessoal. O que é gasto fixo? Se existe o gasto fixo, existe também o gasto variável. Gasto fixo e variável, pessoal, tem a ver com as vendas. Então vamos lá. O gasto fixo é o seguinte: ele não tem relação com a sua venda. Ou seja, se você não vender nada naquele mês, não vendeu nada, não vendeu uma agulha, uma bala sequer, você vai ter aqueles gastos fixos. Então, esse gasto fixo, ele independe da sua venda, não tem relação com a sua venda. Por exemplo, mão de obra, o gasto com a folha de pagamento com seus colaboradores, né? Se você não vendeu nada, você vai ter que pagar a folha de pagamento, né? Ele tem direito de receber sua folha de pagamento, não depende da sua venda. Aí você fala assim para mim: Fábio, a minha folha de pagamento ela é variável, né? Um mês é um valor, o outro mês é outro, entra um funcionário, sai outro, tem acerto com esse funcionário, né? Tem a rescisão dele. Então, o valor, pessoal, ele pode ser variável, não tem problema, mas ele não tem relação com a sua venda, então ele é considerado como sendo fixo. Então a folha de pagamento é um gasto fixo. Outro gasto fixo da sua loja, o aluguel. O aluguel da sua loja, ele também é um gasto fixo, ele independe das suas vendas. A não ser que o seu aluguel, seja atrelado ou amarrado com as suas vendas. Isso pode acontecer. Em algumas regiões do Brasil, eu estou falando aqui de Minas Gerais, no Minas Gerais, muitos empresários constroem uma loja, né? Constroem uma loja e aluga para o varejista. Aí ele fala assim: olha, eu vou construir a loja para você e vou te alugar de acordo com a sua venda. Eu vou pegar 1% da sua venda, 1,2% da sua venda. Aí esse gasto torna-se variável, porque depende da sua venda, tá claro, pessoal? Então o aluguel geralmente ele é fixo, independe da sua venda. Outros gastos fixos aqui, pessoal: a água, né? A energia elétrica. Aí você fala assim: Fábio, poxa, aí não, né? Energia elétrica está totalmente ligada à sua venda. Negativo, pessoal. Ela depende da venda sim, mas é pouca coisa. Você vai ter que manter seus refrigeradores ligados, talvez a energia da loja você pode apagar, mas ele não tem relação com a sua venda.
Se não, pessoal, quanto mais energia elétrica eu gastar, mais eu vou vender. E essa relação não existe. Tá claro, pessoal? Agora, a comissão, se existe algum colaborador seu que ganha comissão sobre as vendas, aí sim esse gasto é variável. Entendeu, pessoal? Esse gasto fixo? Então, esse gasto fixo, ele independe das suas vendas, né? Então eu falei sobre o aluguel, sobre a energia elétrica, os colaboradores, o contrato que você tem com a contabilidade, o curso que você faz, né? A água, os insumos que você usa para poder lavar a loja e tudo mais. Então, vários gastos que você paga são gastos fixos. Tudo bem até aqui, pessoal? Gasto fixo e variável. Então, o gasto fixo independe da venda. Gasto variável tem uma relação com as vendas, né? Tá intrinsecamente ligado ali. Quanto mais eu gastar o gasto variável, mais eu estou vendendo. Vamos no gasto variável agora, pessoal. O gasto variável, ele depende totalmente da sua venda. Totalmente da sua venda. Exemplo de gastos variáveis. O PIS, a COFINS e o ICMS dependem da sua venda. Se você não vende, você comprou mercadoria, né? Comprou mercadoria e não vendeu nada, você não vai ter que pagar nem PIS, nem COFINS e nem o ICMS. Já o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social também não tem nada a ver com a sua venda, né? Tudo bem que você não vendeu, você não vai ter lucro, mas você pode vender e ter prejuízo, né? Então, a relação do imposto de renda e contribuição social, ele é um gasto fixo e não é um gasto variável. Ok? Outro gasto variável, as comissões de vendedores, né? Também é um gasto variável. Outro gasto variável aqui, pessoal, o aluguel, como se o aluguel for atrelado às vendas, ele é um gasto variável. Tudo atrelado à venda, ele é um gasto variável. Bom, então falei sobre gasto fixo e gasto variável. Então aqui só ficam os gastos fixos de uma loja, né? Bom, e o que é margem de contribuição? O que é a margem de contribuição, pessoal? A margem de contribuição, eu vou escrever aqui embaixo, tá? A margem de contribuição vai ser igual. Margem de contribuição é igual a sua venda menos os impostos, PIS, a COFINS, né? Menos o ICMS, menos o seu CMV. Essa é a minha margem de contribuição. Então, por exemplo, eu tenho uma margem de contribuição, eu tenho uma venda, vou fazer uma DRzinha aqui, tá? Eu tenho uma venda por 1.000. Aí eu tenho aqui o PIS e a COFINS, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, de 50. Vou colocar em parênteses porque é negativo. Eu tenho ICMS, por exemplo, aqui, ó, de 90. Aí eu tenho menos o meu CMV. Meu CMV vou colocar aqui deu 140 aqui, né? Vou colocar de 760. Então, quando eu fizer 1.000 menos aqui vai dar 800, me sobra 200. Ok? Me sobrou 200. 200 sobre 1.000 corresponde a 20%. Esse carinha aqui, tá? Vou até pegar aqui um pincel de outra cor. Esse carinha aqui é a sua margem de contribuição, que nós também chamamos de margem bruta. Então, a margem de contribuição também é a margem bruta, né? Esses gastos aqui são gastos variáveis. Fábio, mas CMV é variável? Deixa eu explicar o CMV. Quando você compra mercadoria, meu amigo, você comprou a mercadoria, essa mercadoria foi para o estoque, certo? Ela é estoque, ela é investimento. Todo o seu ativo, ele é investimento, né? Nós temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido que nós chamamos. Então, todo o seu ativo é investimento. Então, ele é investimento. Quando você vender a mercadoria, essa mercadoria transforma-se em custo. E esse custo é variável. Por que ele é variável? Porque se você não vender, você não vai ter o CMV.
ele vai ficar lá no estoque, ele é investimento ainda. Só quando você vende a mercadoria é que esse gasto transforma-se em custo, transforma-se em gasto variável. Então o CMV também é variável. Mas entenderam aqui o que é uma margem de contribuição? Esse carinha aqui é a margem de contribuição. Aí eu coloquei aqui de 20%. Bom, vamos lá, pessoal. Fábio, qual é o valor do gasto fixo de uma loja? Então, alguns números para vocês aqui. O gasto fixo de uma loja, pessoal, depende se a loja é um varejo alimentar, se é uma farmácia, se é um hortifruti, depende do qual segmento varejista que você está inserido, tá? Mas para supermercado nós temos muitos clientes no supermercado, né? Em 9 estados no Brasil, né? Para esse supermercado, o gasto fixo representa de 16% até 24% da sua venda. Então, se você vende 1 milhão, o seu gasto fixo pode ser até 240 mil. Até 240 mil pode ser seu gasto fixo. Acima disso, pessoal, aí a sua margem tem que ser muito boa, senão você não consegue pagar as suas contas. Tá claro isso? Então, o seu gasto fixo varia de 16% até 24%. Beleza? E a minha margem de contribuição, Fábio? Ou a margem bruta, como diz que são coisas desiguais. A margem bruta ou margem de contribuição é igual aqui na DREzinha. A sua margem de contribuição, pessoal, ela varia de 24% até 31%. Ou seja, aqui ó, vai de 24% até 31%. Tá? Se ela der menos de 24%, aí seu gasto fixo tem que ser menor, porque senão você vai ter que tomar prejuízo. Então, não sei se deu para vocês entenderem, né? Mas vamos fazer um exemplo aqui. Vamos exemplificar com números. Quanto que eu tenho que vender, né, para cobrir os meus gastos fixos? Então, vamos supor que essa empresa ela tem um gasto fixo, né, de 200 mil reais. Então, vou colocar aqui, ó, 200 mil reais. Então, folha de pagamento, aluguel, contador, energia, água, segurança, tudo, tá? Todo gasto que não depende da venda, 200 mil reais. E a sua margem de contribuição, vamos julgar aqui 20%, 25%, 25% de sua margem de contribuição. Então, vou jogar aqui, ó, vou dividir por 0,25. Então, o meu ponto de equilíbrio em vendas vai ser igual. Vou pegar minha calculadora, minha HP 12C, né? Inclusive, vou lançar um curso HP 12C em breve, tá, pessoal? Então, vou pegar aqui 200 mil dividido por 0,25. Então, eu tenho que faturar aqui, pessoal, 800 mil reais. Com 800 mil reais, eu vou chegar no ponto de equilíbrio. Então, esse é o seu faturamento, para você empatar. Ó, empatou aqui, eu não estou ganhando dinheiro, mas também não estou perdendo. Vamos provar isso aqui para você? Vamos provar então. Então, vamos lá. Vamos tirar a prova aqui, né? Então, se eu venda 800 mil reais, não é isso? O meu gasto fixo é 200, né? Lembra que para minha margem de contribuição ser 25%, eu tenho aqui 75% de gasto fixo. Certo, pessoal? Então, se a minha margem de contribuição é 25%, eu tenho 75% de gasto fixo. Então, vamos lá. Pegando a calculadora aqui. Vou pegar os 800 mil vezes 75%. Então, eu tenho aqui, ó, 600 mil reais, né, de gasto variável. Gasto variável. Me sobrou exatamente 200 mil, que é meu gasto fixo. Então, aqui a minha margem de contribuição, não é isso? E aí, eu vou tirar aqui meu gasto fixo, que é 200 mil reais.
Ou seja, me sobrou aqui, ó. Opa, fazer direitinho aqui. Me sobrou aqui 0. Me sobrou 0. Tá aqui, cheguei no ponto de equilíbrio. Lembrando, né, que esse cara aqui é o gasto variável. O que é o gasto variável? Gasto variável é o CMV, né? Gasto variável é o PIS, é a COFINS e é o ICMS. Fábio, as minhas perdas, elas são fixas ou variáveis? São fixas, pessoal. Elas são fixas. Ela até tem uma relação com a sua... ela tem relação até com o seu estoque, mas a gente trata ela como sendo fixa. Na dúvida, trate como fixa, porque dessa forma você vai estar sendo conservador. Você vai estar sendo conservador. Na dúvida, trate o gasto como sendo fixo. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, agora, de repente, você é uma loja, né? Uma loja que está num lugar bacana, né? Na zona sul do Rio de Janeiro, está nos bairros chiques, lá em Belo Horizonte, lá em Pernambuco, na Paraíba, Goiás, Bahia, né? Está nos bairros bacanas e tal, e só ser uma loja mais chique. E a sua margem de contribuição ela é 30%. Quanto maior for sua margem de contribuição, melhor para você. Você tem que faturar menos para cobrir os seus gastos fixos, tá ok? Então vamos supor que seja 30% sua margem de contribuição. Então vamos fazer esse exemplo aqui agora. Então aqui, ó, não vai ser 25% mais, né? Vai ser 30%. Então vou apagar tudo aqui, né? Vou fazer 30%. Então eu vou colocar 0,30. Então meu ponto de equilíbrio em vendas tem que ser igual. Vou pegar aqui, ó. 200 mil dividido por 0,3. Então eu tenho que faturar 666,666,666,667. Essa vai ser minha venda, né? Vou tirar meu gasto variável. Gasto variável. O gasto variável então é 70%. Então 70% da minha venda, se 30% é a minha margem de contribuição, o que tira a venda da margem de contribuição é meu gasto variável. Então, eu vou pegar aqui vezes 70%. Então, deu aqui, ó, 466,666,667. Sobrou quanto, pessoal? Sobrou exatamente o meu gasto fixo. Então, aqui é a minha margem de contribuição. Vou tirar o meu gasto fixo, que é 200 mil. Novamente, entre parênteses, 0 de lucro. Tá claro, pessoal? Então vá. Quanto maior a sua margem de contribuição, menos você tem que faturar para cobrir os gastos fixos. E quanto menor o seu gasto fixo, menor poderia ser a margem. É por isso, pessoal, eu costumo dizer o seguinte, presta bem atenção na minha frase agora. Gasto fixo é igual unha. Todo dia cresce. Você tem que cortar. Semana em semana você corta sua unha, não corta? Gasto fixo, mesma coisa. Você vai comprando, ó, tal. Então você tem que fazer isso. Você parar, né? Gasto fixo é igual unha. Você tem que cortar sempre. Você tem que controlar os gastos fixos. Né? Você tem que ter alguém para controlar esses gastos fixos seus. Tudo bem até aqui, pessoal? O ponto de equilíbrio em vendas? Esse ponto de equilíbrio em vendas, repare que é em vendas, não é em recebimento, tá? Eu poderia ter o ponto de equilíbrio financeiro, que o conceito é o mesmo, mas aí tem que ter um acesso ao fluxo de caixa, ao pagamento. Porque dentro desse gasto fixo, né, eu tenho aqui as provisões de férias, 13º, INSS e assim por diante. Tá ok, pessoal? Dentro desse gasto fixo está tudo. Então, aqui eu pego pela minha DRE, né, a minha demonstração do resultado do exercício. Deu para sacar mais ou menos o ponto de equilíbrio em vendas, pessoal? Aí eu quero te perguntar, qual é o ponto de equilíbrio em vendas da sua loja? Essa pergunta você vai responder para você mesmo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.